Beleza, Eduardo, foi autorizada aqui a gravação. Deixa eu já iniciar aqui o compartilhamento do navegador. E aí, daqui a pouco, na hora que a gente precisar, eu compartilhar a tela aqui. Então, né, sejam bem-vindos aí a mais uma aula da UC, né, de instalações do CEP, né, do Sistema Elétrico Potência. Então, pessoal, a gente não teve aula aí semana passada, né, em função aí dos feriados, né, então deu uma diminuída na quantidade de aula, porém, essa quantidade de aulas vai dar para a gente fechar aqui, né, então a gente está na quarta aula aqui, né, hoje aqui do dia 4, né, é, vamos dar uma olhada, eu já tinha olhado aqui, né, o que que a gente já entregou, né, então, a gente já falou do fórum de discussão, inclusive já corrigi alguns que enviaram aí. Se não me engano, você enviou já, Eduardo, do fórum 1, né? A gente já, primeira tarefa aqui, já fechamos a explanação dela. A segunda do fórum 2, que é aquela apresentação, né? Alguns já enviaram, se não me engano, você já enviou já. E a terceira aula foi a da atividade 1, que você, se eu não me engano, você já enviou já também. Já até eu passei um pente fino aí para ver as correções aí, né, para a gente não atrasar. Então, essa aqui, né, em função do feriado aí, é a penúltima aula aqui. Então, a gente tá, né, com a vantagem boa aqui, né, porque a gente já fez Fórum 1, Fórum 2, atividade 1 da SAP 1, agora atividade 2, né? Atividade 1 da SAP 2, né? Vamos lá nela, no mesmo esquema aqui, né? Vamos ver aqui, SAP 2. Então, a gente tem já a folha de resposta. Você tem que tomar cuidado, pessoal, porque, ó, você está vendo aqui, ó, na SAP 2 aqui, você tem folha de resposta atividade 1 e folha de resposta atividade 2. Já aconteceu, ó, quando a gente vem aqui na pasta da SAP 1, ó, tá aqui, ó, folha de resposta atividade 1. Já aconteceu por elas ter o mesmo nome, ó, inclusive tá 01, né? Olha, ó, folha de resposta atividade 01 e aqui SAP 2, né? Aí, folha de resposta atividade 01 também. Então, vocês tomam cuidado que às vezes você pode fazer, né, a tarefa 1 da SAP 2 no lugar da 1 da SAP 1, né? E confundir. Eu aconselho vocês, na hora que baixarem, mudar aqui o nome. Deixa eu ir lá na pasta de vocês aqui. Deixa eu ver. Correções. Achei. Atividades. Inclusive, eu já deixei até dentro da pasta, mas eu aconselho assim vocês fortemente fazer essa mudança aqui. Então vamos baixar. Deixa eu abrir a tela completamente aqui, que aí vai ser interessante. Então vamos lá, fazer o download da pasta completo. A gente abrindo aqui, ó. Então, esse aqui é a pasta completa aqui, que tem a atividade 1 da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2. Então, por isso, já deixei a pasta de vocês aberta aqui. Deixa eu apagar para a gente não se atrapalhar. Então, aí eu vou pedir para extrair, ao invés de extrair aqui, daí confundir, vou pedir para extrair, ó, com essa pasta, com o nome dessa pasta aqui zipada. Você baixou. Você pode apagar a pasta zipada. Uma coisa que vai ajudar, né? Porque tá vendo, ó, folha, atividade 1, aconselho vocês virem aqui, ó, isso aqui for da primeira atividade, aconselho vocês colocarem aqui, ó, SAP 1. Porque se vocês extraírem tudo dentro de uma mesma pasta, uma delas a que você está baixando na hora vai sobrescrever a outra.
Então, depois que baixa aqui, ó, para não confundir, atividade um, né? SAP 2, que essa é outra situação de aprendizagem, né? Eu vou aproveitar, vou copiar esse aqui. O do 2 não precisa, né? Porque só tem uma atividade 2, né? Que é da SAP 2. Então, isso vai evitar que na hora vocês percam a atividade. Aconteceu isso com outros alunos, né? Então, já estou já avisando vocês. Vamos abrir aqui a situação de aprendizagem. Deixa eu mover para cá, que aí vai ficar fácil da gente observar aqui. Então, vamos ver o da atividade um, né? Então, no primeiro, relembrando aí, né, a atividade um da SAP 1 era uma subestação, né? Até eu lá na plataforma tem um vídeo, né? Lembrando, ó, que o vídeo ele tá aqui nessa aba aqui, ó, biblioteca, né? Aí tem um vídeo do passeio virtual da subestação. Então, na primeira atividade, vocês utilizaram esse passeio virtual como base, né, para fazer a inspeção, o checklist dessa subestação, simulando, né, como porque ela aqui, pelo formato aqui, né, pelo jeito, ela parece mais uma subestação de um cliente industrial, né, do que uma subestação de uma cidade, né? Mas, né, supondo que essa fosse, né, de uma cidade pequena, vocês fizeram o relatório, fizeram o checklist e depois fizeram o relatório. Eu até mostrei, se não me falha a memória, eu mostrei um exemplo de relatório aí para vocês, né? Como que geralmente ele é feito, né? Beleza. Aí agora, nesse caso dessa atividade, não tem um passeio virtual ou um vídeo, né, que ajude vocês a elaborar. Porém, eu tenho alguns materiais aqui que vai ajudar assim demais, vai ser uma mão na roda e vou fazer no mesmo esquema. Geralmente, quando é um material extra que eu apresento, eu peço, né, pro monitor, a monitora, né, depois que eles postam a aula aqui, né, o material extra, ele vai ficar aqui, ó, ele já até deixou o rótulo aqui, ó, dessa aula de hoje, né, então o material extra ele vai ficar em cima da aula de hoje aqui, depois que a gente terminar aqui de gravar, né. Então, eu tenho um material extra que ele é um procedimento operacional padrão, né? Segundo a nomenclatura mais antiga e da maioria das concessionárias de energia. E hoje em dia eles chamam, né, algumas mudaram para instrução técnica, mas é a mesma coisa. Daí eu vou mostrar um exemplo para vocês, né, e deixar um exemplo lá na plataforma, né, para vocês se guiarem, né, como para usar ele de base, né. Então tá, vamos lá. Contexto um da atividade um a de agora aqui. Eram 2 horas da tarde, né? Quando faltou energia em uma rua, em uma determinada rua, porque houve um rompimento de um condutor, ou seja, o condutor ele arrebentou, né? Houve a queda ao solo desse condutor, né? Então poderia ter sido um condutor ou da média tensão ou da baixa tensão, né? Basicamente, eu tenho até aqui uma apresentaçãozinha da antiga concessionária daqui, ó, acidente com terceiros aqui. Eu vou mostrar aqui porque assim é interessante aqui para vocês entenderem aqui essa problemática aqui. Mas eu vou continuar lendo aqui para aí eu mostrar essa apresentação para vocês. Houve queda ao solo, né, desse condutor. Ele pode ter sido esse condutor aqui que está no desenho, o de cima, né, que é o da média tensão. Geralmente, na maioria das concessionárias, é o cabo lá da rede 13.8, né, que ele, por fase, ele tem 7.965 volts, né, e aí duas fases, é só você multiplicar por raiz quadrada de 3, né? Aí dá 13.800. Se você multiplicar
o 13.800 de novo por raiz de 3, aí vai dar a tensão trifásica, que dá quase 24.000 volts. Então, a 13.8, ela tem em uma fase 7.965 volts, em duas fases os 13.800, e nas três fases, né, ligadas, vai dar por volta de 24.000 volts, dá 23.900 e alguma coisa lá. Entendi, professor. Então, realmente é um nível de tensão muito alta. Porém, o mesmo risco acontece quando o cabo da baixa tensão, o caso aqui da concessionária aqui nossa, aqui, a Equatorial, a gente tem o modelo, o modelo que a fase é 220, né? Aí do mesmo jeito, uma fase 220 para baixa tensão ou circuito secundário, duas fases dá 300, é a mesma história, você multiplica por raiz quadrada de 3. Aí duas dá aproximadamente 380 volts, e as três fases dá aproximadamente dá 656. A gente arredonda, geralmente os programas e os projetistas arredondam para 666 volts. Então, o máximo de tensão que uma baixa tensão, quando a fase é 220, vai dar 660 aproximadamente volts. Agora, a média tensão, o máximo é 24.000 volts. Então, um desses dois cabos, eles podem ter caído. Daí, naturalmente, você pensa, o mais perigoso é o da média tensão, realmente. Mas, segundo as estatísticas, né, do setor elétrico, o que mata mais pessoas, né, não só profissionais, né, eletricista de rede, por exemplo, mas também pessoas inadvertidas, né? A gente tem lá na NBR 5410 e na 14039, né? 5410 fala de baixa tensão e a 14039 fala de média tensão, né? Lá tem uma das tabelas de referência, né? Tem a tabela que fala sobre o perfil do usuário. Como assim, professor? Existe o código que ele é chamado de BA1, né? E, na verdade, são três códigos que eles são subdivididos, né? Mas basicamente, né, a pessoa é o BA1, né? Que ele é uma pessoa inadvertida, ou seja, é um adulto, porém ele não tem curso de eletricista, ele não tem curso de eletrotécnico, muito menos de engenharia elétrica. Então, é uma pessoa, né, é um adulto que ele no máximo fez o segundo grau, né, eletricidade básica, porém ele não tem conhecimentos suficientes para se proteger em uma instalação elétrica ou de baixa tensão ou de média tensão dos perigos aí da eletricidade. Agora, o cidadão que ele é chamado, é denominado pelo código de BA4, já um dos exemplos, né? É um cidadão que ele tem um treinamento mínimo para ele poder se proteger dos perigos aí da eletricidade, né? Que o mais grave aí, né, para o ser humano é a eletrocução. Então, o BA4 geralmente é um eletricista, né, predial, ou industrial, ou um eletricista de redes, ou um linha viva de distribuição, ou um linha viva de transmissão, ou seja, profissionais que têm um curso segundo o jargão do CREA, né, de capacitação. Segundo o jargão aí da Câmara de Educação, ele é chamado de é um curso livre, né? Não sei se vocês já viram esse termo, né? Cursos livres, né? Que você não tem um pré-requisito, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode fazer, né? Então, a capacitação é para o CREA, o curso livre é para a Câmara de Educação. Aqui no sistema aqui do Senai, nós chamamos esse curso, o de eletricista, né? Das várias áreas, de curso de aperfeiçoamento, não, qualificação, minto. Qualificação, mas entenda que é um curso, ele é um treinamento em que você tem, né, o conhecimento, né, você vai adquirir o conhecimento mínimo para você poder se proteger dos perigos da eletricidade. Então, esse é o código do BA4. Agora, o BA5, ele inclui, né, um cidadão que ele tem um treinamento avançado. Por exemplo, o eletrotécnico, né, que é o curso que vocês estão fazendo, o tecnólogo em eletrotécnica
e também o engenheiro eletricista, ou seja, eles são pessoas amplamente capacitadas, né, habilitadas, inclusive, né, quando você, de eletrotécnico a engenheiro, você tem um conselho de classe, né, você tem um diploma. Ah, professor, mas o eletricista também recebe um diploma, né? Mas, na verdade, o eletricista recebe um certificado, que uma instituição igual o Senai, por exemplo, né? Ela tem um engenheiro, geralmente ela tem um engenheiro eletricista ou até um eletrotécnico, né? Mas geralmente eles costumam contratar um engenheiro eletricista, que esse engenheiro eletricista ele presta serviço para a instituição de ensino, né? Aqui para o Senai, ou então para o Instituto Federal, né? Ou então para a Universidade Federal aí, né? Que ele responde como ART, né? Ou seja, responsável técnico de carga e função, né? No que tange relacionado a todos os treinamentos que são oferecidos pela instituição de ensino. Então, eu preciso de um profissional desse para ele ser o responsável técnico, embora outros profissionais deem um treinamento, igual eu aqui, estou dando treinamento, o curso aqui para vocês, né? Eu não sou o responsável técnico do Senai. Existe um engenheiro eletricista que ele efetivamente é o responsável técnico por todo e qualquer treinamento. Então, ele tem amplo conhecimento dos perigos, né? Oferecidos, né, envolvidos aí com a eletricidade. Beleza. A comunidade, né, continuando aqui, a comunidade afetada ligou para a concessionária de energia que enviou uma turma de eletricistas, ou seja, um cidadão capacitado, um BA4, chefiada pelo técnico em engenharia, Carlos, a fim de que fosse analisada a situação e os possíveis desdobramentos, né? O porquê que aconteceu esse acidente aqui. Por isso que convenientemente, eu peguei essa apresentação aqui, né, quando eu fiz a minha pós-graduação em engenharia de segurança aí, o professor cedeu essa apresentação aqui, que ela trata de duas situações assim possíveis, né, que podem, né, ter ocorrido para que esse condutor, né, ele tenha caído aí no solo. Antes disso, deixa eu já abrir aqui a folha de resposta, né? Então, essa é a folha de resposta da atividade 1 da SAP 2. Ela é semelhante à folha de resposta da atividade 1 da SAP 1, né? Porém, a da atividade 1 da SAP 1, ela tem um checklist, né, para você fazer uma inspeção visual, né, igual, por isso que tem o vídeo lá, né, para servir como referência. Você faz uma inspeção visual, né, segundo os ditames lá da NBR 5410 e, se for possível, se for necessário, fazer também uma, uma inspeção por ensaio. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? A inspeção por ensaio é você utilizar um equipamento para você, por exemplo, saber se o circuito está energizado ou não, se é seguro eu fazer o manejo, ou seja, eu fazer a moção ali daquele cabo partido. Então, basicamente, essa atividade, ela é a segunda parte, né? Ela é semelhante à segunda parte do relatório que vocês fizeram aí na atividade 1, né? Então, com introdução, objetivo, fundamentos técnicos, né? E conclusão. Agora a gente vai dar uma pontuada aqui no que vocês precisam, no que precisa contemplar aqui nessa situação, né? Então, atividade um, né? Igual está falando aqui, analisar as consequências do condutor, né, ter caído ao solo, né? Isso aqui está falando distância, né? Provavelmente ele está fazendo referência aos métodos de trabalho no sistema elétrico de potência. Existe o método ao contato, que geralmente o pessoal da linha viva, né, que faz manutenção em circuitos energizados, utiliza, né? A gente vai ver lá em manutenção e operação do CEP. Tem o método à distância, né? Geralmente o eletricista de redes, às vezes o de linha viva também utiliza, né? Você utiliza, por exemplo, uma vara de manobra para você à distância, ou seja, fora do raio de ação do campo eletromagnético, né? E também
do circuito energizado, né? Você poder retirar, fazer a moção daquele cabo, né? Você trocar um laço pré-formado numa rede de distribuição. Vou mostrar isso aqui para vocês, né? Beleza, voltando aqui à apresentação, né? Então, eu vou deixá-la aqui assim, eu não vou pôr nem no modo apresentação, porque ele fica andando rápido aqui. Então, procedimento passo a passo, né? Inclusive, preste bastante atenção, vou deixar ele aqui de lado, que aqui, ó, nos fundamentos técnicos, esse passo a passo, ó, você pode muito bem elencar ele aqui em fundamento técnico. Vou até deixar de lado a lado, né? Para na hora que eu ver o elemento aqui, eu identificar e mostrar para vocês, né? Então, a introdução, obviamente, você vai até estar aqui, ó, uma dica aqui para vocês, ó. Olha, aqui você deve relatar a necessidade de ir a campo, né? E verificar as condições que levaram esse condutor a cair ao solo, né? Então, nessa primeira situação, aqui em fundamentos técnicos, você vai colocar esse passo a passo, né? Que ele pode também ser chamado de procedimento operacional padrão, POP, né? Ou simplesmente uma instrução técnica. Primeiro, identificar se o condutor está energizado ou não. Como é que você vai identificar, né? Tem muita gente aí que faz, eu já vi até vídeo no YouTube, infelizmente, ele dá instrução errada, né? Imagina, muitas pessoas aí assistem o YouTube, né, para pegar informações irrelevantes. Eu já vi um cidadão, né, que ele diz que é eletricista e falar, ó, para você identificar um condutor energizado, você pega com as costas na mão nesse cabo. Se ele tiver energizado, né, você vai sentir, ter aquele sentimento e faz aqui, né, a mão aqui para trás. E isso é errado, isso é extremamente errado. Por quê? Porque você não pode fazer, segundo a NR10, você não pode fazer parte do sistema elétrico de potência. Como assim, professor? Lembra lá na primeira aula, na introdução daqui dessa matéria, que eu falei dos elementos, né? São os condutores, os equipamentos. Esses são os componentes que compõem o sistema elétrico de potência. Daí eu fui destrinchando lá desde a geração, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, todos os cabos, barramentos, equipamentos que vão ser energizados por toda essa infraestrutura, eles são elementos do sistema elétrico de potência. Então, você não pode, né, se tornar um condutor, por exemplo, né, tocando simplesmente com a mão nua e um cabo energizado. O jeito de você identificar é utilizar um detector de tensão. Se for um cabo da média tensão, você vai equipar ele numa vara de manobra, né? Por isso que eu estava atrás dessa pasta aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu só vir aqui. Ó, tem esse aqui, ó, detecção de tensão, ó. Tem esse método aqui que vocês conhecem, ó, utilizando, né, um multímetro, né, literalmente direto aqui na média tensão, na baixa, né, desculpa, né, na baixa tensão, né. Esse aqui é o método mais arcaico. Se vocês notarem aí, ó, até o uniforme, isso aqui é antigo, viu? Isso aqui é lá da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz. Hoje em dia não se utiliza mais o uniforme com a manga curta, igual ele está utilizando aqui, né? Por isso que eu estou frisando isso, né? Hoje em dia o uniforme ele tem a manga longa, né? Também não se utiliza mais esse cinto aqui tipo abdominal. Atualmente o pessoal utiliza o cinto paraquedista, que ele tem a parte aqui peitoral, né? E ele tem uma proteção maior. Esse cinto aqui ele, além dele, ele fixa o trabalhador só nessa parte aqui, e ele é de material de couro, né? Então tem que ser material sintético, né? Então, fazendo essa pontuação, esse é um jeito de você detectar tensão na baixa tensão utilizando um multímetro. Tem outro jeito aqui, ó.
Detecção de tensão na rede primária. Ixi, não é o, não é outro aqui, gente. Desculpa aqui. Deixa eu só achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Tava bem aqui embaixo, eu não tava. Ó, o ideal, pessoal, é utilizar esse equipamento aqui, ó, a vara de manobra universal, que eles chamam, né? Por quê? Porque eu posso acoplar qualquer equipamento nessa ponteira aqui. Nesse caso aqui é uma vara telescópica. Esse aqui é um detector de tensão, né? Essa caixa aqui laranja. Inclusive, ele serve tanto para você saber, né, se tem tensão de baixa, ó, que tá vendo aqui, ó, BT. Aqui, ó, quando você coloca o dial aqui nesse modelo no meio, aqui você faz o teste para ver se tem alguns que a gente utiliza pilha, né? Outros utiliza bateria. No caso, se não me falha a memória, esse daqui é pilha. Você vem aqui ó, e faz o teste, né? Para ver se realmente se a pilha tá ok, né? Tem um, e esse daqui é por contato, ó. Tá vendo esse chifrinho aqui? Você vai tocar o cabo de média tensão ou de baixa tensão parece uma forquilha aqui, ó. Tem outro que você não precisa tocar o cabo. Você chegando a uma certa distância, ele detecta se está energizado ou não. E ele é multiuso. Ele tanto dá para você perceber se tem tensão de média quanto tensão de baixa tensão. E eu aconselho fortemente, né, se for uma equipe aí de eletricistas, utilizar um modelo desse daqui. Então, é o método, ó, tá vendo que o eletricista está equipando no bastão aqui telescópico universal o detector de tensão aqui, ó. Para ele utilizar, ó, o método à distância. Deixa eu pegar esse frame aqui, ó. Ele está lá no solo, você pode fazer isso tanto do solo quanto da escada. Daí depende dos procedimentos, né, que a concessionária local adota. Na maioria das concessionárias, você faz essa detecção, você coloca a escada aqui e você faz numa distância, na meia distância da escada para fazer essa detecção. Mas vamos supor, é um condutor, igual a situação aqui, né? Um condutor ao solo, né? Então você tem que fazer essa detecção com essa vara de manobra, que você, à distância, vai verificar se está energizado ou não. Por isso que chama método à distância. Você, numa distância segura, vai verificar se o circuito está energizado ou não. Beleza, isolar a área em volta do condutor partido sem tocar, né, no condutor, né? Então, esquece os loucos aí do YouTube falando para você tocar com as costas da mão, viu? Não cai nessa ideia, não. Principalmente se for de média tensão, você nem vai chegar, nem vai conseguir chegar próximo do cabo. Você vai cair, né? Você vai ser eletrocutado antes mesmo de chegar nesse cabo de média tensão. Beleza. Terceiro passo, ó, lembra que é aqui em fundamentos técnicos. Informar ao COD, esse é o acrônimo, para Centro de Operação e Distribuição da concessionária local, né? Informar ao COD a situação relatando a urgência do fato. Então, terceiro passo, fazer, né, tentar fazer a informar. Por exemplo, vamos supor que você é eletricista, né? Você é eletrotécnico, ou é engenheiro e tem conhecimento, né? Você vai procurar. E hoje em dia a gente anda aí com celular, né? Você consegue ligar no 0800, né, da concessionária local e fazer esse informe aí, né? Já que você tem um conhecimento, né? Você sabe que se alguém tocar nesse cabo ou chegar próximo do raio de ação, pode ser eletrocutado, né? Agora, se você não for, o melhor é você não chegar próximo, e é igual vai estar falando aqui, ó, verificar se existe um ponto de seccionamento próximo e sem abandonar o local, ou seja, ficar ali visualizando ali, né? Abrir todo o circuito, não somente a chave do fio partido. Eu vou fazer algumas ressalvas aqui, ó. O quarto passo aqui, ó,
aguardar as instruções do COD e, se for solicitado a executar o reparo, faça-o obedecendo todos os procedimentos de segurança, ou seja, os POPs, né? Tem um POP para cada situação. Esse tipo de passo a passo aqui é caso você seja um funcionário da concessionária, né? E você já foi notificado e chegou no local. Tá vendo que ele está falando para você verificar se tem um ponto de seccionamento próximo, né? Abrir o circuito, não somente a chave, né? A chave fusível ou uma chave faca, né? Que tiver lá no circuito. Tá vendo que ele já está falando para você fazer algumas ações? Essa ação só pode ser feita primeiro se você for eletricista, no mínimo, né, eletricista de distribuição, e você for contratado da empresa terceirizada que presta serviço para a concessionária local. Ou seja, eu, né, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, se eu encontro essa situação, eu não posso fazer, não porque eu não tenha conhecimento para o fazer, mas porque eu não tenho a anuência da empresa, eu não tenho a autorização. Eu não sou, eu posso até ser um funcionário, mas vamos supor que a minha função, né, é como engenheiro eletricista, né, como projetista da concessionária, né? Quem tem essa função geralmente é um eletricista de redes. E provavelmente quem atende essa notificação aqui, essa ocorrência, ele está de plantão, ou seja, ele tem no mínimo a capacitação de eletricista de rede e também ele está de plantão. Ele foi acionado no plantão dessa ocorrência. Então, não basta eu ter apenas o conhecimento, eu tenho que ser autorizado. Como é que eu sou autorizado? Eu estando de plantão e eu ser chamado para, né, dar suporte para aquela ocorrência. Então, esse passo a passo, esse primeiro passo a passo que eu mostrei aqui, é no caso de você ser funcionário da empresa, ter o treinamento, né, no mínimo a capacitação, né, de eletricista de rede e estar de serviço, ou seja, estar de plantão, para você ter autorização para fazer o passo 4, né, que é seccionar, né, e guardar instruções para você fazer o reparo ali em loco, né? Então, eu passo 4 e o passo 5 é se você tem um treinamento e se você está de plantão, ou seja, você tem a anuência da empresa, você é contratado por ela. Tem um outro aqui para frente. Isso aqui é só o desenho mostrando aqui, ó, deu o curto-circuito, tal. Você é o funcionário, você fica visualizando aqui, ó. Provavelmente tem, às vezes tem, né, fagulhamento aqui, né? Você vê literalmente aqui, né? Ou o cabo ele fica saltando ali, vamos supor que esteja molhado aqui, né? Porque na melhor das hipóteses, se um cabo arrebenta, a chave fusível, a mais próxima que, né, que está aqui, no caso, essa aqui chamaria-se uma chave, igual aqui, ó, eu mostrei para vocês, ó. Lembra? Ah, tá aqui, ó. Lembra dessa foto que eu mostrei aqui, ó? GN quer dizer que é Goiânia, né? Isso daqui é o ID, a identificação dessa chave que está no poste, e o 12 quer dizer que é uma chave fusível. Aí, se fosse 13, era uma chave faca, né? Se fosse, por exemplo, esse aqui, o 11, é um transformador, eu sempre confundo, é um transformador que está na rua, na rede de distribuição, ou seja, ele é de posse da concessionária. Se for a 21, ele é um transformador, mas aí ele já está o quê? Dentro, né, de uma indústria, por exemplo, a JC Distribuição. Então você verifica aqui, ó, você como funcionário que foi chamado aqui, ó, faz a delimitação da área aqui e aguarda instruções para você poder fazer o reparo. Ó, identifica aqui, ó, faz o seccionamento do circuito, porque se esse curto-circuito aqui pode acontecer duas coisas. Ocorrer esse curto-circuito e o cabo ficar centelhando, ficar ali energizado, ou pode ocorrer que a chave fusível ela vai desarmar por ela mesma, por função do curto-circuito. Às vezes isso acontece, mas também, às vezes,
ocorre da chave não desarmar, ela simplesmente não desarma. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui foi um vídeo que um aluno meu lá, eu dou aula para eletricista de distribuição, né? Aí eu dou treinamento para o pessoal da concessionária. Aí ele falou assim: ó, professor, a gente foi lá na rede rural e a gente detectou, né, tava tendo curto-circuito. Isso aqui é uma rede rural, né? Houve uma ocorrência, né? Houve a queda de energia, daí o pessoal acionou eles. E daí, quando eles chegaram no local, né, a fazer a inspeção visual, ó, isso aqui é uma rede rural, aí geralmente a rede rural, ela é monofásica que na média tensão, né, a chamada redes tipo U, né, e a baixa tensão, ela não é monofásica, aí ela pode ser trifásica, geralmente é trifásica aí, né. E ela também, às vezes, quando aparece com apenas um cabo aqui, é porque ela é multiplexada, ou seja, tem um cabo nu e os outros cabos estão trançados aí, né? A fase A, B e C, né? Na baixa tensão. Na hora que eles chegaram no local aqui, né? Visualizaram, ó, aqui já está o colega dele de equipe, ó, equipando com a vara de manobra o detector de tensão à distância aqui, ó. Daí, ó, se você observar bem, tá vendo que deveria ter um cabo passando aqui, ó, alimentando a média tensão. Esse daqui tá correto, ele é o da baixa. Então, se você perceber aqui, é porque não dá para dar zoom, porque foi o vídeo gravado aqui. Se você perceber que o isolador ele quebrou e daí o laço pré-formado, porque o laço pré-formado ele fica em volta do cabo, ancorando no isolador, né, de pino aqui que está na rede. Então ele quebrou, né? E ele literalmente o cabo ficou sob a estrutura de concreto armado. Inclusive esse poste, ó, esse poste aqui já não está, ele não tá muito bom para ser utilizado para rede, não. Ó. Quando o poste está com a ferragem exposta assim, ó, geralmente é recomendado fortemente que você troque esse poste aqui, né? Coloque um outro aqui. Mas, enfim, chegaram lá, beleza, correram a linha, ou seja, foram mais para frente, foram mais para trás, para ver se tinha alguma chave fusível desarmada. Chave fusível estava, ó, tranquilona lá, seccionada, de boa. Daí, eles pegaram aqui, ó, vieram com detector de tensão aqui, ó, bem próximo do poste e descobriram, e o detector de tensão, ele emite um sinal sonoro e emite uma luz se tiver energizado. Daí, quando encostaram à distância aqui, né, ele pegou a vara telescópica, né, ele retirou ela toda, colocou aqui próximo do poste e o poste estava energizado, ou seja, pensa, com 7.965 volts. Então, o que que eles tiveram que fazer depois, né? Verificaram que realmente ele estava energizado. Aí eles foram para frente, foram para trás, encontraram a chave fusível aqui, né? Se eu não me engano, para frente aqui tinha um fim de linha, né? E para trás aqui é onde estava a subestação, né? Então eles vieram aqui, desenergizaram essa parte, desenergizaram num ponto aqui para frente e num ponto aqui para trás, ou seja, em dois pontos. Daí vieram de novo com detector de tensão e estava desenergizado. Depois que eles seccionaram aqui na frente, seccionaram aqui atrás e, e, e verificaram novamente se estava energizado, daí eles continuaram com a manutenção, né, com o serviço aí de manutenção. Agora, pessoal, a segunda situação, ó. Ó, e para outros tipos de equipes ou profissionais. Lembrando que o primeiro aqui, ó, acho que está no slide 2, ó. Equipes de emergência, manutenção e obras, né? Não necessariamente, poderia até ser uma pessoa aí, né? Um BA4, né? Só que ele não estaria de serviço, né? Então, geralmente quem faz isso é quem está de plantão na concessionária. Voltando aqui ao slide, era o 12? Não, não era o 12, não, era o
010. Então, ó, para outros tipos de equipes e profissionais, vamos ver o passo a passo aqui, que, relembrando aqui, pessoal, é o ideal para vocês colocarem aqui na parte aqui de fundamentos técnicos, que é o POP, né? O procedimento operacional padrão, né? Então, identificar se o condutor está energizado ou não, né? Observando se existe centelhamento sem tocar o condutor. Não importa, pessoal, você nunca deve tocar o condutor, nem se você vê que está com centelhamento, obviamente, né? Ou sem centelhamento, você nunca deve tocar. Sempre utilizar o método à distância, utilizar a vara de manobra com o método à distância. Isolar a área em volta, né, do condutor partido sem tocar o condutor, né? Informar o centro de operação e distribuição a situação relatando a urgência desse fato, né? Aguardar no local a chegada de uma equipe de emergência ou de outra equipe qualificada, no caso, seria o mais correto dizer numa equipe capacitada, porque esse acrônimo aqui, qualificação, a gente pode confundir ele, é porque assim, segundo o jargão e do CREA, né, os profissionais qualificados são profissionais que têm um diploma, ou seja, o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica e o engenheiro eletricista. Agora, os profissionais que têm uma capacitação, né, o ideal é você chamar eles de capacitados, né? Quando você fala capacitado, não quer dizer, né, não quer dizer o sentido literal da palavra. Capacitado, aí você já pensa, então ele é um eletricista, entendeu? Aí quando eu falo que o profissional é qualificado, então ele tem ou o curso de eletrotécnico, ou de tecnólogo, ou então de engenharia elétrica, né? Aí essa é a ideia da qualificação. Aí quando eu falo que o profissional é habilitado, aí você já pensa, ele é habilitado, então quer dizer que ele já é qualificado. Ou ele já é eletrotécnico, ou ele já é tecnólogo, ou ele já é engenheiro eletricista. E, inclusive, esse termo, né, essa alcunha aí de habilitado, quer dizer que ele já se formou e ele tem um registro no conselho de classe. Ou seja, ele é formado ou em eletrotécnica, ou em tecnólogo, ou em engenharia elétrica, e ele tem, né, o registro, né, a carteirinha do CREA, né, ou do CFT aí. Aí esse termo, existe algumas palavras-chave que quando você fala essa palavra, você já tem o entendimento completo. Então esse qualificado aqui, ele às vezes, né, dependendo aí, ele subentende que é um profissional que tem um curso de eletrotécnica, né, ou engenharia elétrica. Mas, na verdade, esse qualificado que ele está querendo dizer é um profissional capacitado, ou seja, um profissional que tem, no mínimo, o curso de eletricista de distribuição e que ele está de plantão, né? Você está vendo que agora o passo 4, aqui, ó, aguardar no local a chegada de uma equipe de emergência ou de uma equipe, né, capacitada para atender a situação. Aí eu falei capacitado, você já entendeu, né? Que é um eletricista e que ele está de plantão. Ou seja, essa outra equipe aqui, ela poderia até ser um BA1, né? Uma pessoa inadvertida, ou seja, um adulto em que ele, no máximo, tem o segundo grau aí, né? Ou seja, ele não é eletricista, não é tecnólogo, não é técnico e não é engenheiro, ou seja, ele é um cidadão aí comum. Então, para essas situações, né, ele deve aguardar uma equipe chegar, porque ele tem um conhecimento mínimo, sabe que a energia é perigosa, né? Então, para avisar até outros BA1, né, ele fica ali no local aguardando, né, para dar esse suporte. Quinto, auxiliar a equipe no afastamento de terceiros do local. Tá vendo que ele está frisando aqui, auxiliar a equipe no afastamento de terceiros. Ele não está falando para você ajudar eles fazerem a manutenção. Mesmo porque, mesmo se você fosse um engenheiro eletricista ou um técnico, né, você não pode ajudá-los porque você não tem a anuência da empresa, ou seja, você não está de plantão, você não é contratado, né? Você tem o conhecimento, mas você não está de plantão obviamente, você não foi chamado para fazer aquele serviço ali. Tem que ser a equipe que está de plantão e que ela tenha a capacitação para executar aquela tarefa ou manobra, beleza? Então, aqui, ó,
basicamente, esse passo a passo vocês vão colocar aqui em fundamentos técnicos, né? Aí o objetivo, obviamente, né, é o quê? Fazer a manutenção do cabo, né, que caiu ao solo e restabelecer a energia, né? Então, ó, esse passo a passo vocês colocam aqui em fundamentos técnicos, né? Conclusão, a conclusão, obviamente, né, ó, ocorreu tudo, né, em conformidade com as normas regulamentadoras, né, a NR10, NBR 5410, NBR 14039, que fala sobre média tensão, né, e tantas outras aí, tem a 5460, que fala sobre o sistema elétrico de potência, né, o CEP. Então, a conclusão é basicamente isso: você falar que foi em conformidade, né? A manutenção, ela ocorreu em conformidade com as normas que você ali está citando ali, né? Inclusive no fundamento técnico, você coloca essas normas também, né? E tem, ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, ó, é um exemplo de uma análise preliminar de risco, que geralmente, por uma tarefa dessa, o eletricista, ele ele utiliza, né? Então, aqui mostra, ó, turma, é um veículo, né? Esse STC quer dizer Serviços Técnicos e Comerciais. Você utiliza um veículo, uma picape, né? Geralmente é uma picapezinha aqui, ou moto, né? Dependendo do tipo de equipe, né? Mas moto, geralmente, é só para equipe de desligamento aí de energia. Ou outro aí, né? Outro equipamento, outro veículo, né? Um guindalte hidráulico, por exemplo, você coloca outros aqui. Então, a área, ou seja, é uma rede urbana, é uma rede rural. Aqui, né? Obviamente, você vai falar o número aqui do veículo, né? Então, esse tipo de documento é o quê? Uma solicitação de serviço, né? Esse aqui esse ASF, esse CSF aqui, né? Ele basicamente é porque essa daqui ela não é muito completa, não, ó. Esse aviso de suspensão do fornecimento basicamente é o corte. Esse controle de suspensão basicamente é você restabelecer a energia para o cliente. Existem outros acrônimos aqui, mas é porque eu não estou com o documento agora para mostrar para vocês. Vou mostrar só o básico. Esse aqui é uma OS, ou seja, a ordem de serviço que foi gerada a partir da solicitação de serviço, né? Descrição da atividade específica, você vai colocar, né? Eu fiz é, o, a emenda do cabo, né? Segundo o POP número 02, por exemplo, né? Segundo a instrução técnica número 02. Deixa eu ir aqui num POP aqui para vocês. Se eu não me engano, tá aqui. Tarefa de acessório. Que, ó, emenda de um condutor que caiu ao solo aí, que seria o caso oportuno aqui desse. Então, geralmente, você coloca, eu vou fornecer tanto esse fotográfico para vocês, quanto o documento em si com um passo a passo, né? Aqui eles mostram, geralmente eles colocam aqui numa lona, né? Todo o equipamento que vai ser utilizado. Esse aqui é um alicate crimpador aqui de coxim metálico. Vou mostrar o que que é isso para vocês, né? Tem os, né? Esse aqui eles chamam de esticador americano, ou seja, é utilizado para você fazer o tracionamento do cabo na rede. Esse aqui é um guincho portátil ou uma talha, né? Dependendo aí do jargão, né? Da nomenclatura que o pessoal utiliza, né? Então, você identifica ó, o cabo que ele caiu aqui, né? Depois você verificar, né? Verificar que o condutor ele não está mais energizado, fazer o seccionamento. Agora você vai fazer o trabalho em si, que é o trabalho de emenda do condutor. Esse procedimento aqui, ó, ele mostra aqui, ó, que você protege aqui. Esse aqui é um condutor de alumínio com alma de aço, né? Geralmente, o que que o pessoal faz aqui, ó? Onde ele vai fazer a emenda aqui, né? Isso daqui ele está mostrando, é porque dependendo na hora que você for fazer a emenda lá, essa parte aqui, é porque ele não está mostrando, essa parte aqui, os sete fios, né? Que é o seis de alumínio e o do meio, que é o de aço, às vezes eles estão abertos, espanados aqui. Aí você coloca uma fita isolante aqui para você
manter eles, né, bem ali compactado. Daí você faz o corte aqui, ó, nesse onde ele foi compactado aqui, você utiliza até aquelas escovas, escova de aço aqui, ó, para você tirar qualquer engraxamento que tiver aqui na ponta, né? Então, basicamente, o que que você vai fazer, ó? Deixa eu pegar um frame aqui que mostra melhor aqui o. Ó, esse daqui, ó, é o coxim metálico. Ele basicamente é um tubo, né? Um tubo metálico aqui, né? Como se fosse um canudo, né? Então, a outra parte que, né, que arrebentou do cabo, você vai colocar desse lado aqui, né? Pegar a outra ponta, põe ela desse outro lado aqui, ou seja, as duas pontas aqui vai ficar dentro desse coxim metálico. Ou seja, ele é um canudo, né? Como se fosse um canudo mesmo. Aí você põe aqui a parte do canudo nessa parte, no outro aqui, ó. Você vai juntar os cabos e esse canudo ele vai ser a emenda. Daí você vem com a alicate crimpador aqui, ó, para fazer, ó, o fechamento, que geralmente você vem bem no meio dele. Você corta ele numa distância aqui, ó, que é a parte da esquerda e a parte da direita aqui, ó, elas se encontram aqui no meio. E daí o alicate crimpador, basicamente, o que que ele vai fazer? Ele vai amassar essa parte aqui, ó, e fazer a emenda, ó. Tá vendo aqui, ó, a pressão aqui do alicate. Ele pegou, fez a emenda só de uma metade aqui, né? Porque esse daqui é um procedimento didático aqui, né, para mostrar aqui para os alunos aqui, né, do treinamento e dos cursos, né? Então, você vai fazer esse mesmo passo do outro lado. Existe um outro jeito de fazer a emenda, mas como a gente está no EAD aqui, né? Se a gente tivesse em campo, peçam para o professor de vocês, quando você estiver lá em campo, para ele mostrar essa emenda. Basicamente, se você pega os 7 fios, né? Você pega os 6 dos fios, abre como se fosse um guarda-chuva, né? O da esquerda e da direita, aí vai sobrar apenas um fio, que é o de aço, geralmente, né? No meio do condutor. Aí esse fio do meio de aço, você vai juntar eles e pegar os 6 de um lado e enrolando ele, um para a esquerda e outro para a direita, né? Fazer um. Você vai faz um, o que o pessoal chama de charrua. Não sei se algum de vocês aí que está assistindo a aula já trabalha na área, né? Eles chamam de charrua, né? O fechamento ali do cabo. Existe esse outro método. O método aceito pelas concessionárias é esse aqui, de utilizar o coxim metálico para fazer emenda. Mas numa rede rural igual essa daqui, ó, dependendo que às vezes o pessoal não vai ter esse coxim metálico, então você tem que meio que improvisar e utilizar esse método clássico. Eu estou mostrando, como se diz, o método correto aqui para vocês, né? Lá em campo, peçam para o professor de vocês, né, utilizar, né, mostrar esse método de fazer emenda no cabo, que uma hora vai ser, né, vai ser útil não só se você estiver na equipe, mas se você for o chefe de equipe, você estiver orientando, né, a sua equipe para, né, dar andamento da manutenção, e o objetivo, né, dessa manutenção é ser segura, né? Todos os componentes, ou seja, todas as pessoas envolvidas aí, né, façam com o máximo de segurança. Então, esse passo a passo aqui, ó, geralmente ele tem um documento aí fala, ó, esse POP, né, esse procedimento operacional padrão de fazer a emenda desse cabo, aí, geralmente ele tem um número lá, sei lá, 102, né? Se não me falha a memória RAM aqui, deixa eu ver se eu, deixa eu mostrar um RAM. Acho que eu guardei um aqui para vocês. Eu só tô com um pop de reenergizar aqui, não tô com um pop de emenda. Mas vou mostrar ele aqui, ó. O outro modelo que eu vou enviar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui seria o método fotográfico, né, para você entender aqui o que você aprenderia lá no treinamento, né, no momento presencial. E esse daqui é o documento, inclusive assinado e aprovado pelo SESMIT, né? Lembra lá, o SESMIT é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho. E também parte dessa equipe é a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa. E dependendo do quantitativo de funcionários, né? Você tem que constituir um SESMIT e constituir uma CIPA, né?
Então, todos esses funcionários, todos esses profissionais envolvidos com o SESMIT e com a CIPA, uma das incumbências é elaborar esse tipo de documento. Então, o documento de reenergização ou documento, né, de emenda de cabo, ele vai estar literalmente, né, é, especificado aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse é o POP 015. Reenergizar um trecho de trabalho, ó, tá vendo? Ó? Passo 1. Receber a autorização do Centro de Operação e Distribuição, ó. Esse passo 1, ele já é o POP. Qual o POP? É o POP 001. Olha o passo 2, ele é outro POP, ó. Procedimento 002, POP 002, ó. Estacionar o veículo. Passo 3 é outro POP. Estacionar, ó, sinalizar e, né, e isolar o local de trabalho, né? Aí, a partir do passo 4, é que efetivamente eu estou entrando no POP reenergizar o trecho de trabalho, né? Então, eu vou, um modelo, esse modelo aqui, ó, ele é muito bom para estar nessa parte aqui do relatório, ó, na parte também de fundamentos técnicos. Daí aí você escreve, ó, vou, né, fazer o procedimento da emenda do cabo e de reenergizar o circuito. Daí tem todo esse passo a passo aqui. E ele tem esses pilares, que é o que você vai fazer, né, o desenvolvimento, de quem é a competência, né, quem que vai chupar essa manga, né, quem que pode fazer esse serviço, né, quais os riscos envolvidos daquele passo em específico e como que você vai controlar esse risco, né? Ou seja, o risco é o quê? Ataque de insetos e animais ou queda, né? Como é que você vai controlar esse risco? Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, né? Caso existam, providenciar a remoção. E como é que você controlar a queda? Ó, verificar a existência de depressão no solo. Isso daqui é porque na hora que você coloca a escada, você tem que ter a certeza que a escada, para você acessar lá o circuito, ela tem que estar firme ali no solo, né? Então, estão vendo? Ó, cada passo ele existe um risco e existe uma forma de você contornar esse risco. E todos esses procedimentos, né, de uma equipe aí de manutenção, né, eles têm que estar alinhados com essa equipe aí. Então, o fundamento técnico é bom você colocar, né? Não precisa colocar todos os passos, não, mas pelo menos os principais, juntamente com o que eu mostrei aqui nessa apresentação para vocês. Beleza? Fechou? Então é isso, pessoal. A atividade 1 do ASAP 2 é essa. Você fazer o relatório, né? Com a ajuda aqui eu vou fornecer também essa APR para vocês entenderem, né, como é que funciona, o que que é uma análise preliminar de risco, né? Então, ó, fechando aqui, né, ó, quais os riscos envolvidos, né, nessa tarefa que você vai executar, que é no caso emendar o cabo, né? Quais são os EPIs, né, equipamento de proteção individual que você vai utilizar? Você vai elencando eles aqui, né? Quais os equipamentos de sinalização necessários para você fazer esse procedimento, quais são os EPCs, né, ó, escada, lençol isolante ou cobertura que você vai utilizar, caso seja necessário, você marca aqui, ó. Tem que delimitar a área? Sim. Necessita assegurar a distância de segurança? Dependendo, sim. Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? Quando fala componente, aí já está falando da equipe, né? Então, a equipe, ela tem que estar, você tem que perceber, ainda mais se você for o chefe de equipe, você tem que perceber, né, que essa equipe, ela está apta para o trabalho. Se alguém estiver voando, né, como se diz lá em Nárnia, né, ou o cara, sei lá, às vezes ele está com um problema, aí você vê que pelo comportamento, daí você chega assim, você, ó, o Duardo, por exemplo. Aí vamos supor, o Duardo ele é comunicativo lá no plantão, aí ele chega cabisbaixo, né? Aí, o Eduardo, o que que aconteceu? Ah, não, o Flamengo perdeu, sei lá, tá triste por alguma coisa, né? Então você vê que ele não tá bem para trabalhar, não, né? Então você tem que ter essa sensibilidade, porque se um dos componentes não está bem para trabalhar, né? Porque não é só você ter o conhecimento, né? Você tem que estar apto, você tem que estar com a saúde boa. Por exemplo, o simples fato de você estar gripado e você estar com a coriza,
você não consegue fazer o trabalho direito, às vezes, sei lá, você está com febre também, né? Então, você não pode dar continuidade a esse trabalho, né? Então, você tem que, né, ser afastado imediatamente, né? Olha, anotar os riscos que não se enquadram na descrição acima, ou seja, você encontrou alguma coisa que não está dentro de um procedimento operacional padrão. Então, você deve anotar esses riscos e, se preciso for, acionar uma equipe que tem competência para tal. Pode ser, a gente vai ver lá em manutenção do CEP, que essa situação ela pode ocorrer. Aí eu vou mostrar para vocês. Aí, beleza, todos entenderam, né, os requisitos de segurança, sim. Se não, fazer uma nova orientação, né? Você sempre tem que frisar, ó, vocês entenderam, vocês estão bem. Se tudo tiver ok, aí sim você começa a executar o serviço. Aqui, antigamente, existia um número fictício, né, que é a matrícula, o nome do funcionário, né, quem está lá na equipe, e a rúbrica, né, a assinatura dele aqui. Hoje em dia, essa matrícula, pelo menos dos eletricistas, né, eles trocaram esse número fictício pelo CPF, né, para ser o quê? Nominal, para você bater esse número aqui, se ele é o CPF, né, o cadastro de pessoa física, você já consegue o quê? Você já tem a ideia, né, de quem é. É para você identificar a pessoa, né? Na maioria, eu acho que em todas, né? Eu não posso afirmar que em todas isso está acontecendo, mas pelo menos na Equatorial, na Energisa, na Neoenergia, pelo menos nessas aí que eu já prestei serviço, eu eu asseguro que o número de matrícula atualmente é o CPF, né? Aí, houve reavaliação das atividades? Você fala. Se sim, você coloca que reavaliação foi essa, né? A data, hora de início do serviço, hora do término, o responsável, o chefe de equipe, né? Coloca o nome, a matrícula e a rúbrica dele. Hoje em dia, é porque esse aqui eu fiz um scan aqui de um documento antigo da concessionária, né? Eram esses formulários aqui, esses blocos, né? Hoje em dia o pessoal utiliza um tablet ou até mesmo um celular, né? E utiliza um app, né? Um programa para fazer essa análise preliminar de risco. Então, em vez de você utilizar o papel ali, escrever, ele é um formulário eletrônico, né? Que aí você vai, né, clicando lá nos locais e daí a terceirizada e a concessionária já sabe imediatamente, ou seja, instantaneamente, que aquele serviço iniciou e que ele está acontecendo. Até mesmo porque outras equipes, elas têm que ter noção de que você está naquele momento fazendo aquele serviço. Porque às vezes o trabalho de outra equipe é fechar um circuito que você acabou de abrir. Então, com certeza vai acontecer um acidente. Então é isso, pessoal. Beleza? Entendeu aí, Eduardo? Então, aguardo vocês aí na Beleza, mestre. próxima aula. Aí eu vou fornecer esses documentos extras para você conseguir, né, montar aí o relatório dessa atividade aí, tá bom? Tá ok. Esse documento aí não é para entregar junto, não, né? É só para Não, só poder para montar. você, não, é só para você utilizar de base, né? O que você tem que entregar é esse aqui, ó, a folha de atividade, ó, essa Tranquilo. aqui. Aí esses aqui é para você pegar, né, igual esse daqui, né, que eu mostrei aqui, ó, o POP, né? Você pegar os passo a passo aqui e colocar na parte de fundamento técnico, tá? Tá ok. Obrigado. Fica com Deus, viu? Até a próxima aula aí, pessoal. Fico com Deus também. Até mais.